nós vamos aqui ver a questão do imposto pago pelo brasileiro. Vocês sabiam que o imposto pago pelo brasileiro comum, que nem provavelmente você que está assistindo, o brasileiro mais pobre, é o maior imposto pago no mundo pelo cidadão? Também você sabia que aqui no Brasil é onde a pessoa que é a elite brasileira, os mais ricos, são os que menos pagam imposto em todo o planeta? Aqui chega o ponto absurdo de quanto maior a renda, tem a elite mesmo, a elite da elite, que é totalmente isenta de impostos. Não paga nem R$ 1 de imposto. E ainda recebe generosos incentivos fiscais, ou seja, recebe dinheiro do governo, tá certo? Dinheiro do povo brasileiro trabalhador. Isso é a máfia que ninguém vê, que não sai em nenhum jornal, não sai na porra do Jornal Nacional, não sai no jornal do SBT, não sai no jornal da Record, porque essa mídia toda é financiada justamente por esses vagabundos que recebem dinheiro do povo, né? Que nem bancos privados, aí o Banco Bradesco, o Banco Santander, Banco Itaú, o BTG Pactual, e lá se vai que ganha, rouba dinheiro da população na cara dura, fazendo máfia com políticos, juízes, senadores, deputados, presidentes, tá certo? É tudo uma cambada de vagabundo. A gente aqui tem que ser honesto e dizer que todos trabalham para o tal mercado. Você pega aí vídeo antigo, falando do tempo do Collor, do tempo do Lula, do tempo da Dilma, do tempo do Michel Temer, ou agora mesmo do Bolsonaro, todos eles falam do tal mercado. E você sabe quem é o mercado? O mercado é o mercado financeiro, que são os maiores produtores de alimentos do Brasil para exportação, os bancos, a variação cambial da Bolsa de Valores, ligado principalmente ao Federal Reserve, né, que tem os bancos subservientes que usam para fazer a máfia, para endividar os países sem enviar o dinheiro, tá entendendo? É uma dívida fajuda. E o Federal Reserve, ele é responsável por criar o papel moeda, o dólar. E eles criam o dinheiro assim do nada. Não tem nenhum benefício vinculado ao dinheiro para você pegar em troca. Ou seja, se você, entre aspas, tomar R$ 10.000 emprestado ao Federal Reserve, se você pudesse, né, que eles só podem emprestar dinheiro para os governos e algumas grandes corporações, tá certo? Aí, se você pudesse tomar 10.000 emprestado, eles iriam fabricar em papel e moeda, cerca de 10%, ou seja, iriam fabricar R$ 1.000 em papel e moeda e te entregar, e os outros 90% eles iriam lá, igual você faz na calculadora, coloca um número lá, só que eles fazem isso no computador, 9.000 transfere para a sua conta. Aí esse valor, quando chega à sua conta, praticamente você, como o governo, o que é que ele faz? Ele garante que vai pagar aquele dinheiro. Como é que ele garante que vai pagar esse dinheiro? Ele garante o pagamento dos juros e garante também, se não honrar com as coisas a tempo, ou mesmo que honre, poder vender estatais como empresas públicas que dão extremamente lucro, setores como aeroportos, portos, estradas, hidrelétricas. Um caso emblemático aqui no Brasil da Vale do Rio Doce, uma empresa que tinha cerca de quase 5 bilhões em caixa, ou seja, tinha quase 5 bilhões de reais só na gaveta, ou seja, na gaveta que a gente fala é na conta da própria Vale, e fora a empresa, fora todos os minérios que eles tinham direito a explorar, como um minério muito conhecido no Brasil, famoso, citado pelo Dr. Enéas,
o nióbio, que não é só ele, é o ferro, é o alumínio, é o cobre, é o manganês, é o ouro, diamante e uma infinidade de outros materiais que foram entregues totalmente de graça a essas minas todas. Foram entregues de graça e só as empresas valiam questão de bilhões e bilhões, muitos bilhões, e as minas, valor incalculável, na casa de muitos trilhões, cerca de mais de 100 trilhões de dólares, que esse é um preço ainda muito amigável, que não poderia ser nem vendido, porque é questão de fortalecimento. Quem é que vai vender ouro, quem é que vai vender diamante, né? A coisa mais valiosa do que o dinheiro são essas matérias primas e raras, que nem tem no Brasil. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o único país do mundo que tem praticamente todas as matérias-primas do mundo. E praticamente o Brasil está em quinto, quarto, primeiro, segundo ou primeiro do ranking em quase todos as matérias-primas do mundo, principalmente em primeiro, segundo e terceiro. O Brasil é o único país do mundo onde se fechasse as portas do comércio mundial. O Brasil, com a indústria, criando indústrias, criando fábricas, era o único país do mundo que não necessitaria de nenhum outro país do mundo para ter todas as coisas, as maiores tecnologias do mundo. Por incrível que pareça, você aí, se der uma pesquisada aí no Google, entra agora, você verá que o Brasil antes tinha várias fábricas, várias empresas, tinha até fábrica que produziu carro elétrico com autonomia incrível, que nem agora eles estão querendo fazer a proibição da circulação de veículos a combustão. O que isso significa? Significa que você aí, pobre, que pega sua motinha e vai trabalhar, né, que bota a gasolina mais cara do mundo, e seu carro para trabalhar ou fazer seu negócio, ou trabalhar de Uber, ou transportar aquelas coisinhas que você vende, ou transportar um alimento que você traz do sítio, uma criação para vender, eles vão proibir a circulação desses carros, para forçar você a comprar os carros elétricos, tá certo? Logo depois, praticamente 5 anos atrás, um pouco mais, da descoberta do pré-sal, que é praticamente já a maior reserva de petróleo do mundo. Por quê? Não é ainda. Vou te explicar por quê, que é praticamente e vai ser a maior do mundo. A cada ano que se passa, são descobertos novos poços de petróleo no Brasil. Às vezes chega a descoberta de 40% de poços a mais por ano. É uma questão de tempo para o Brasil ser considerado a maior reserva de petróleo do mundo. Atualmente, a maior reserva de petróleo do mundo fica aqui do lado do Brasil, na Venezuela, onde desde 2002 o governo dos Estados Unidos proibiu qualquer país do mundo comercializar qualquer coisa que for com a Venezuela. E a economia da Venezuela era praticamente totalmente voltada pela exportação de petróleo. Ou seja, eles não podem desde 2002 nem vender nem comprar nem petróleo nem outra coisa para nenhum país do mundo. O que é que acontece? Isso depois de muitos anos. Acontece o que está acontecendo agora, que todos estão na extrema miséria, porque a Venezuela não é um país que tem tudo igual ao Brasil, né? Tem um grande plantio para exportação. Aqui no Brasil, a pessoa acha que o setor, os grandes produtores que geram lucro, né, que nem passa na rede mentirosa de televisão, que é a Globo e outros, televisão repete, os canais de TV, rádio, jornais, etc.
toda a exportação do Brasil, que nem o governo lá faz tanta fama, tanto elogio, tanta coisa, toda a exportação do agronegócio do Brasil, que é o maior exportador do mundo de alimentos, gera um lucro incrível para o governo de R$ 44 mil. É isso mesmo que você está ouvindo. Toda a exportação do Brasil gera um lucro incrível para o governo de arrecadação de impostos de R$ 44 mil. Mas o que eles não falam, por outro lado, é que gera, ou seja, que o governo paga incentivos fiscais de quase 10 a 20 bilhões de reais para esses grandes exportadores. Parece brincadeira, mas é verdade. Ou seja, quanto mais o Brasil exporta para fora, mais dá prejuízo para o Brasil. Para o brasileiro, né? Porque quem exporta, o grande exportador, que geralmente nem brasileiro não é, ou se é um laranja de algum estrangeiro, aquele dinheiro ainda vai gerar mais prejuízo ainda para o Brasil, porque esse dinheiro, se a pessoa for um laranja ou em nome de um estrangeiro, ele vai ser transformado em dólar, que vai ter que comprar dólar, aumentar a procura por dólar, e o dólar vai aumentar, e o dólar aumentando tudo que você compra aí, do arroz ao feijão, a batata, ao carro, a motinha que você anda, a gasolina, o pãozinho que você come, tudo aumenta, tá certo? Porque tudo passa pela Bolsa de Valores, que é um dos maiores meios de roubar dinheiro dos pobres para dar para os ricos, tá certo? Uma prova muito grande aí para você que gosta, que acha que dólar alto é uma boa, você pode entrar em qualquer site de compra e ver aí, por exemplo, se o dólar está, vamos bater aqui na casa de R$ 4, que já está chegando a quase 4,70, né? Se você tinha uma coisa que você ia comprar aí pela internet, que é $10, ou seja, você teria que desembolsar R$ 40. E agora o dólar 4,70, praticamente, vamos arredondar para 4,70. Você terá que desembolsar R$ 47, tá certo? E fora os R$ 47, aumenta o preço também do frete, porque é calculado com o valor do petróleo, das coisas, e tudo aumenta. Mesmo que o valor do petróleo baixe, que nem está baixando, você não vê o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do álcool, o preço de nada baixando nem um centavo. Pelo contrário, só subindo, tá certo? Outra coisa que eles não falam é que a pessoa que ganha a renda média de 200 e poucos reais por pessoa pode chegar a pagar até quase 90% de imposto no Brasil, enquanto a elite da elite, que é aqueles banqueiros, aqueles que financiam a grande mídia, eles podem ser totalmente isentos de imposto, não pagar nem R$ 1 de imposto, tá certo? Enquanto de cada R$ 100 que você compra, você pode pagar aí, uma pessoa pode pagar R$ 90 só de imposto para poder ir lá para aqueles políticos ladrão que você vê no Congresso, no Senado, aqueles juízes do STF, né, vagabundo, um monte de gente aí, tudo comendo o dinheiro do governo, o dinheiro do povo, pobre, tudo uma enorme quadrilha, e alguns poucos políticos, a pessoa diz assim, não, mas os políticos todos são ladrão. Eu acho que ainda não, é quase tudo, mas pode escapar uma pequena parte, né? Nem que seja 1%, ou dê para encher só uma mão, mas tem alguém que pode estar lutando ainda contra esse mal. Esse sistema acontece porque o Federal Reserve, que cria dinheiro do nada, ele montou um esquema que é para tomar todas as coisas de real valor que existem na sociedade, tudo aquilo que o ser humano necessita, tá certo? Como todos os minérios do país, que servem para a produção de tudo que o ser humano usa, que vem da natureza,
também as reservas de água, as estradas, os aeroportos, o sistema de segurança, eles estão tomando conta praticamente de tudo, para o ser humano ficar totalmente dependente deles, né? Porque, como você vê na cidade, até o ar que você respira, você tem que pagar. E quando você vê uma reportagem de alguém que mora no interior, ou o melhor exemplo são os índios, né? Os índios, eles conseguem sobreviver sem nenhum real no bolso. Nem bolso eles têm, né, para começar. Mas são considerados, por incrível que pareça, os brasileiros que têm melhor saúde são os índios, aqueles que vivem realmente assim, isolados. Aqui e acolá acontece alguma coisa relacionada à malária, alguma coisa assim, mas não relacionado a doenças como existe na grande cidade. Não anda nem perto. Se você ver aí, pode pegar várias reportagens, mostram que praticamente não existe adoecimento nas regiões indígenas isoladas, tá certo? Nós estamos falando aqui somente das regiões isoladas, porque tem muita pessoa aí que diz que é índio, mas vive quase mais na cidade do que e comprando coisas da cidade do que na própria mata, né? Na floresta ou no habitat normal deles, tá certo? Nós vamos aqui mostrar que o gráfico aqui mostra que quanto menos a pessoa ganha, mais imposto paga. Aqui eu quero que você veja aqui o ponto onde começa essa linha verde do lado esquerdo. A média é 30% para quem ganha até R$ 515. E a média aqui baixa para perto de 5% para quem ganha até R$ 46 mil. Aqui essa média ainda é muito mais baixa do que esse valor. Aqui está sendo muito generoso ainda com a classe média alta, né? Que aqui já inclui um pouco da classe média alta. Vamos mostrar aqui, ó, se esse pessoal da classe média alta para cima pagasse só 19% de imposto de toda a renda dele, de consumo e renda, que nem o pessoal pobre paga, porque quem ganha um salário ou menos de um salário não tem como guardar dinheiro, né? Porque você vai fazer uma feira, só uma feirazinha simples, só o básico praticamente, pode chegar a quase 600, 700 reais, dependendo do tamanho da sua família. Se for mais gente dentro de casa, só dá praticamente o grosseiro. E se esse pessoal aqui, esses 0,2% da população, que é a elite, pagasse só 19% de renda, que ainda é menos, muito menos do que um pobre, praticamente poderia drobar o investimento em saúde, educação, em salários melhores, né? Não estariam tirando direitos, que nem fizeram agora na Previdência, que tiraram direitos, os tal de privilégio que o Paulo Entreguetes tá falando, né? Que os privilégios que ele tirou foi de você aí que ganha praticamente 90% está entre quem ganha 3 salários ou menos, né? Que se você iria ganhar um salário mínimo, você já perdeu cerca de 100 a 130 mil reais em 5 anos. Em um dia, em uma canetada, todos vocês que irão ou poderão ganhar, que ainda tem isso, porque a aposentadoria do jeito que está lá, que fizeram nessa Previdência, tem um risco de extinção, de não ter mais, muito alto, né? Vai sobrar praticamente só a Previdência privada, que é onde você pega seu dinheirinho, aqueles 8%, ainda paga obrigatório para os banqueiros, e eles poderão investir aquele dinheiro em bolsa de valores, em empréstimo, entre outras coisas. Sumir com seu dinheiro, você não receber nem um centavo. Essa é a verdade do esquema de previdência que fizeram aí para você, tá certo?
que esse esquema de previdência que foi montado pelo governo Bolsonaro ainda é pior do que o outro que tinha no governo Temer, tá certo? Aqui, vamos continuando. Por outro lado, os 0,2% de renda mais alta do país, que é em média 175 mil, aqui está dizendo que paga apenas 7% de imposto, né? Mas aqui no Brasil, o imposto de renda que é calculado aqui, que é de 4% a 8%, só é cobrado 8%. O único estado que cobra 8% é aqui no Ceará. Os outros estados só cobram 4%. Então essa informação já não procede. É menos ainda, e que nem eu disse aqui, é uma média, né? Porque tem gente que está pagando esses 4% aqui, mas é gente que praticamente que ganha abaixo dos 40 mil. Quem ganha acima dos 40 mil, ou grandes empresas que têm lucros de milhões, bilhões, são totalmente isentos de imposto de rendas, tá certo? Porque os lucros das empresas, das grandes corporações, não são cobrados impostos. Pelo contrário, eles recebem tantos incentivos fiscais que nem recebem ainda dinheiro do governo em forma de juros comprando os títulos da dívida pública, que são os mesmos donos praticamente de banco, ou seja, por isso que hoje em dia você não tem como explicar os bancos estarem lucrando cada vez mais, sendo que eles têm cada vez menos clientes, têm cada vez menos pessoas. Você pode puxar aí na internet, tem vários bancos que em alguns anos já perderam mais de 30% dos clientes que tinham antigamente. Ou seja, se você vende alguma coisa, se você perder 30% dos clientes que te compravam, que é cliente que era de dentro do banco já, que te compravam alguma coisa, como você pode aumentar a renda? Se banco não vende nada, né? Então não tem como explicar sem ser uma grande máfia de desvio de dinheiro das pessoas pobres, tá certo? Aí a gente vai ficando por aqui e eu aconselho você a dar uma estudada, entrar no site da Auditoria Cidadã, que faz investigações em cima de todos esses políticos corruptos, né, e da grande elite e da grande mídia, porque são esses três sistemas que são financiados pelos bancos de fora para tomar o que é seu, tá certo? E todo brasileiro aqui, é por isso que tem Netflix, novela, futebol, carnaval, essas festas, para todo mundo ficar alienado naquilo dali e não perceber as coisas que estão fazendo por trás. Fica falando de Lava Jato, que rouba milhões, mas as coisas que falam que roubam bilhões e trilhões, principalmente, não são citadas em nenhum jornal. Só este ano passado, o brasileiro, você pagou cerca de 2,5 trilhões de reais só de juros e amortizações da dívida pública brasileira. O Brasil devia cerca de 6 trilhões e meio numa tal dívida, né, que nunca existiu. Pagou 2 trilhões e meio e conseguiu aumentar a dívida pública para quase 9 trilhões já, incluindo a dívida externa, interna e da União, que eles devem para as mesmas pessoas, né? Os mesmos barões lá do mundo, tá certo? Um dado importante que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem é que tem um dado pesquisado aí pela própria auditoria, as 60 mil maiores empresas do mundo inteiro pertencem a 47 pessoas. E as 37 milhões maiores empresas do mundo pertencem a 147 corporações. Olha a coincidência, tá certo? E praticamente essas corporações e essas empresas são de pessoas da mesma família ou com ligação sanguínea, tá certo? Então é um dado muito importante que isso revela que não é só no Brasil a máfia, não, é mundial. E outra coisa que eu quero aí, que peço,
que cada um de vocês aí também pesquise, é que você entre aí e vejam só da questão da Petrobras, quantas coisas é feitas à base de petróleo. Em uma única só vez, eu vou resumir aqui, podem ser tirados, apenas esquentando o petróleo em um recipiente grande, que é parecido com aqueles tubos grandes de zinco que você vê naquelas granjas que eles guardam milho que vai saindo, só porque o do petróleo, ele entra o petróleo por baixo, e enche, né? E é aquecido. E a cada temperatura, uma única coisa só, ela deriva vários combustíveis diferentes. Deriva lubrificante, deriva gasolina, diesel, etanol, vários produtos para a indústria que podem fabricar milhares ou milhões de coisas diferentes. Até o próprio celular que eu estou usando aqui, né? Tem muito petróleo dele na composição, tá certo? Nos carros, nas motos, nos aviões, na fibra dos carros de corrida, nos pneus, nas borrachas, em muita coisa mesmo, que é impossível a empresa dessa dar prejuízo. Até em fralda descartável de criança e absorvente que mulher usa, tem petróleo, tá certo? A gente vai ficando por aqui, um abraço a todos e vamos dar uma acordada, né? Vamos dar uma pesquisada, vamos estudar e parar de ser enganado pelo sistema, tá certo? A gente, brasileiro, tem que se unir, não tem negócio de direita, não tem negócio de esquerda, não tem negócio de centro, tem negócio de o povo se unir e defender a nossa nação e nós brasileiros que trabalhamos, que lutamos para não deixar essa cambada de vagabundo roubar tudo e entregar para os outros países lá fora, os ricões que já são muito ricos, e a gente ficar se lascando aqui e eles ficando com tudo, né? Um abraço a todos, até mais.